Boa noite! Sejam bem-vindas a mais uma live. Vamos entrando. Meu responsável técnico vai me dizendo aí se está tudo certinho com áudio. Pedro, hoje a live vai ser muito especial, né? A gente, pelo dia das crianças com T21, que foi agora na segunda-feira, dia 21/3, a gente vai conversar hoje sobre o dia a dia com T21, os desafios e conquistas. E com muito amor no coração, com muita gratidão por ter aceitado o convite, eu convidei duas pessoas maravilhosas, a Dani Maneschi, a fonoaudióloga que trabalha comigo, que tem uma caminhada muito linda com as crianças com síndrome de Down, com T21, e a doutora Débora Alencar, que além de uma doutora espetacular, nefrologista, nutróloga, ela desempenha o papel mais lindo, que é de ser mãe da Maria, da Malu. Então, uma criança linda, uma princesa que tem o T21. Então, agora eu vou chamá-las. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer live com trio. E eu espero que dê tudo certo, que vocês participem, tirem as suas dúvidas. A Débora vai compartilhar o dia a dia dela com a Maluzinha, tá bom? Vamos lá, deixa eu chamar aqui as meninas. Deixa eu só ver se... Dani, você já tá aí? Você tá como fono, Dani? Só sinaliza aqui, amiga. Eu vou chamando a Débora. Sinaliza pra mim se tá como fono, Dani. Não, tu entraste como Danizinha. Peraí. Dani. E aí, agora vou te chamar a Deborinha. Peraí. E a Débora. Vamos lá, meninas. Apareçam. Ai, entrou uma. Toda vez eu entro virada pra lá, não tem jeito. Oi, Tudo bom, Lu. meu Boa amor? noite. Boa noite. A Dani, eu acho que ela entrou como fono, Dani, não foi? Deixa eu. Pera lá, Dani, que eu vou te Eu chamar aqui acho de que novo. sim. Vamos lá. Ai, meu Acho Deus que. do céu. Sei mexer nisso direito. Meu amiga, eu também. Eu sempre peço ajuda dos meus filhos. Vamos lá. Agora, entrou todo mundo. Meninas, sejam muito bem-vindas. Eu já fiz uma apresentaçãozinha aí prévia, tá? Mas eu gostaria que vocês se apresentassem oficialmente, tá bom? Quem quer Dani, ser a vai primeira? você. Bom, eu sou Dani Maneschi, eu sou há muito mais de 10 anos, fiz pós-graduação em São Paulo, de linguagem e motricidade oral. Trabalho com crianças com trissomia 21 desde São Paulo, confesso para vocês que foi lá que eu me apaixonei. Vou contar para vocês quando foi que essas crianças maravilhosas entraram na minha vida. E confesso para vocês que a minha maior paixão é a trissomia 21. E isso, trabalho para que a gente consiga alavancar o mais alto possível essas pessoas. Dani, o áudio da Dani tá falhando para vocês? Pra mim tá Tá? um pouquinho. E para vocês, gente, que estão participando, tá falhando? Será que é o nosso fone, Débora? Pois é, não sei. Vamos tentar. Tá, agora a Deborinha te apresenta aí, se tiver ruim o áudio aí a gente A tira gente aqui, tá? tira. Tá. Tá. Pessoal, boa noite. Então, meu nome é Débora Alencar, sou médica nefrologista, pós-graduada em nutrologia, mas o meu principal papel realmente é esse, de mãe da Maria Luísa. E como eu brinco, assim, na verdade, antes de mais nada, eu queria agradecer a Luciana pelo convite. Realmente foi um convite muito especial. A Dani convive na minha casa há alguns anos. Ela é a fono da Maria Luísa e ela sabe o prazer que eu tenho em falar sobre isso, o amor que eu tenho. E para mim é maravilhoso poder estudar sobre trissomia do 21, poder cuidar da Maria Luísa e poder agora conversar com várias pessoas sobre isso. Então, assim, eu estou muito Perfe- feliz.
Perfeito. Assim, a minha paixão também pelas crianças com trissomia do 21 começou há muito tempo, antes de eu fechar o meu primeiro consultório para entrar na Rede Sara, eu já tinha uma atração pelas crianças, as crianças me procuravam no consultório. E aí, lá dentro da Rede Sara, eu até fiz a proposta para a gente começar a fazer o acompanhamento, e quando eu saí de lá, eu falei, não, eu quero continuar seguindo essas crianças, e foi quando a gente resolveu, né, Débora? A gente fez a pós-graduação lá do Dr. Zan, e a gente vai estudando, e a gente vai se especializando, porque são crianças que precisam ter um olhar mais diferenciado, precisam cuidar da saúde com mais detalhes. São peculiaridades que um pediatra ele precisa saber abordar no dia a dia, né, Débora? Isso Então, mesmo. assim, a gente vai começar o nosso bate-papo, tá? E a primeira perguntinha que eu queria fazer para você, Débora, é assim, desde quando você soube do diagnóstico, né? Como que você começou a conduzir, até para que as mães que estão iniciando essa caminhada possam ter, assim, uma luz, possam ter que você ajude essas mães a terem um caminho a seguir. Como foi que iniciou a tua caminhada com a Malu? Então, na verdade, o diagnóstico da Maria Luísa de trissomia do 21, ele aconteceu ainda na gravidez. Isso é uma coisa assim que muitas pessoas me perguntam e eu acho importante falar. Então, gente, assim, o pré-natal com detalhes, um pré-natal seguro e bem feito, ele é fundamental. Então, assim, naquela ultrassonografia do primeiro trimestre, logo naquele momento, a gente já teve algumas alterações, alteração da medida da translucência nucal, hipoplasia do ossinho nasal. Então, assim, essas alterações são indicações de que o feto, de que o bebê tem alguma alteração cromossômica. Naquela ocasião, o meu obstetra, ele me orientou que eu fizesse um outro exame complementar para confirmar se havia ou não alteração cromossômica. E daí, nesse momento, Lu, tem algumas opções que as mães podem fazer. E existe uma terceira opção que é não fazer nada. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque no momento em que eu decidi fazer um exame diagnóstico, um exame para ter certeza de que a Maria teria ou não a síndrome de Down, a trissomia do 21, algumas pessoas me questionaram. E não com o intuito de ofender, mas é por desconhecimento mesmo. E aí, mas que diferença vai fazer? O amor não é o mesmo? E por que querer saber? Então, eu acho importante falar sobre isso, porque o querer saber não é com o intuito de que o amor será diferente. Porque a gente, como mãe, consegue se preparar e a nossa família inteira consegue se preparar para receber aquela criança que vem com algumas peculiaridades. Então, para mim, nossa, meu pré-natal assim foi nota 1000. O meu obstetra, meu amigo, é uma pessoa maravilhosa e ele me orientou bem direitinho. Na ocasião, eu fiz o NIPT, para as pessoas que não conhecem, um exame de sangue, resumidamente, né? Um exame de sangue onde a gente consegue identificar algumas alterações cromossômicas. Pelo sangue da mãe, uma coleta normal. E aí lá, eu recebi a notícia realmente que a Maria teria a trissomia do 21, ainda muito no início da gravidez. Foi maravilhoso, porque daí a gente começou a rastrear outras alterações que podem acontecer no desenvolvimento, né, intrauterino. E foi isso. Eu tive a oportunidade de fazer cursos específicos para trissomia do 21 ainda na gravidez. Então, isso me fez mudar a minha suplementação na gravidez, por conta desses cursos que eu fiz. E também, uma coisa importante, Lu, foi que eu busquei uma forte rede de apoio e informação, ainda durante a gravidez. Então, isso para mim foi fundamental. Eu busquei amigas, eu encontrei pessoas que já tinham filhos com síndrome de Down, com trissomia do 21, fui atrás de informação. Então, quando a Maria nasceu, na verdade, eu já não estava mais num estado de desconhecimento, de susto. Foi muito mais suave, porque já estávamos todos esperando por ela naquela expectativa assim, positiva, com um brinde de maternidade, as minhas amigas, minha família, todo mundo já sabia e todo mundo estava assim festejando a chegada dela. Para mim foi muito bom saber logo no início. Perfeito. E assim, Débora, eu que acompanho as crianças também desde o diagnóstico, eu acho assim que você realmente foi muito
felizarda, porque a gente vê famílias chegando no consultório totalmente perdidas, porque o diagnóstico foi feito durante o nascimento e, infelizmente, alguns profissionais, não estou sendo crítica, mas é a realidade que eu me deparo, eles não têm uma certa sensibilidade daquele momento do diagnóstico, sabe? Eu já cheguei com mães assim, em prantos no consultório, olha, que falou que a criança, o médico falou lá, você tá sabendo que a sua filha tem síndrome de Down, né? E tchau. Então não houve nem assim, sabe, um acolhimento. E até nisso nos cursos a gente é preparado, né? Para isso, infelizmente, na faculdade de medicina a gente não tem, pelo menos na nossa aí, que já tem mais de 20 anos, não tem esse preparo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que, sim, eu como até professora de faculdade, que você é também, eu faço questão de passar para os meus alunos, para a gente sempre estar se colocando no lugar, no outro lado, né? Com certeza. Aí, Danizinho, eu queria te fazer uma pergunta. Quando foi que teve esse encontro de amor com a Maria? Quando que tu entraste na vida dela? Débora me procurou, né, Débora? Antes de começar a então eu comecei a Maria. Dá para ouvir? Tá bom? Tá cortando um pouquinho o meu, mas eu não sei se tá cortando para vocês. Dani, será que tu tá com Wi-Fi, Deixa eu ver aqui. 4G? Dá uma olhadinha. Wi-Fi. Olha, a Fran falou, empatia é fundamental, com certeza. Tenta falar, Dani, para ver como é que vocês tá. me avisam. Então, assim, eu iniciei com a Maria com 5 meses. Legal? Melhorou. Tá? Eu iniciei com a Maria mais ou menos antes dos 5 meses, né? Muito pequenininha. E aí a gente tá até hoje juntas, né, Débora? Com muitas conquistas, muitas vitórias. Maria, gente, não, vocês não têm noção. Gente, não tem noção. Gente, ela fica abraçada com a gente. Ela é muito uma gostosa. Ela é muito. Eu meu Deus. saudade quando eu não encontro com ela. E eu vejo a foto, eu passei a semana inteira vendo, eu digo, ai, que saudade da Maria. E assim. Com quanto tempo foi, Dani? Com que idade que tu? Antes dos 5 meses. 5 meses. Isso, antes. Ah, tá. É que a Maria fazia antes, acho que a Dani vai falar, ela já fazia antes, mas era de outra forma, né? Trabalho de motricidade orofacial e aí consegui com trabalho de motricidade orofacial, força de musculatura de ófas, de boca, de lábio, né, bochecha, para a gente manter, né, essa musculatura dele que é um pouco hipotônica, né, para a gente preparar essa musculatura para a fala, para a articulação dos fonemas e também a linguagem, trabalhava o cognitivo. Hoje a Maria consegue ter uma musculatura, uma das musculaturas assim mais fortes que eu já vi, de verdade, falo isso para Débora. Gente, tem uma propriocepção oral absurda. É uma criança que eu digo, eu toco o cotonete aqui em cima na boca dela, ela faz. Eu toco na lateral, ela vai. Eu toco na outra, eu digo, nossa, eu fiz um bom trabalho, porque a menina consegue levantar a língua com muita facilidade. E assim, eu trabalho ainda a parte da musculatura da Maria, porque a gente não pode deixar de lado. Né? Sim. Então, trabalha a parte de seringa, sensibilidade oral, com sensibilidade de mão e tudo, mas a gente está puxando mais agora a linguagem, tá? Na verdade, o que mais chama a atenção da síndrome de Down, aquela dificuldade da linguagem. Dani, e quais são as peculiaridades, assim, no tratamento, né? Tá. Quando começa, quais são as maiores dificuldades e que tu trabalha no dia a dia? A fono, na verdade, a fonoaudiologia anda do trissomia em todas as fases de desenvolvimento da criança. Ela estimula a cognição, linguagem, alfabetização, voz, fala, sensibilidade, força. Então, assim, a gente vai desde o momento até por muito tempo, né? Confesso que, assim, geralmente as crianças vêm bem pequenininhas para mim e ficam por muitos anos, né? E aí a gente chega até na fase da alfabetização e aí a gente consegue mais dar alta para elas, né? Mas sempre de olho nessa hipotonicidade, de olho nessa dicção, nessa expressão de frases,
na formação de palavras, né? Na articulação, né? Praticamente é esse Certo. todas as fases, né, da criança com a trissomia, mas em cada fase com algo específico. Tá. E quando que tu sugeres, assim, para começar o tratamento? Então, a criança nasceu, né, recebeu o diagnóstico no nascimento ou antes? O meu sogro que sempre liga. Quando que tu sugeres que inicie o acompanhamento? Para ontem. Se a família estiver preparada, se tiver tudo estruturado em casa, a cabeça da mãe legal, porque tem essa situação do nascimento e tudo, Uhum. inicia a parte de propriocepção oral, de fortalecimento de musculatura, de preparação para aquele momento da alimentação, preparação para amamentação, de fortalecimento da sucção para amamentação, preparar aquela criança para os 6 meses para alimentação, preparar aquela criança para a linguagem, para a fala. Então, assim, a gente começa o mais rápido possível a estimulação de fono. Perfeito. Lu, é até importante isso, assim, porque a gente conversando, né, que a Maria já foi para Dani um pouquinho mais velha, imagina, né, perto dos 5 meses. Mas, assim, as avaliações da Maria, como a gente já estava, né, esperando tudo, no finalzinho da gravidez, eu agendei todas as primeiras avaliações dela. Então, ela não tinha nascido. E aí eu me lembro que todo mundo perguntava, mas qual é a idade? E aí eu dizia, olha, ainda não nasceu, mas ela vai nascer tal dia. E aí já agendou. Só que a Maria nasceu uma semana antes do previsto, porque ela foi muito apressada, essa pequena. Sim. E aí, as primeiras avaliações dela, todas, com físio, fono, TO, tudo foram feitas exatamente no 8º dia de vida. Que Olha foi só, quando nós levamos, aí nós levamos na clínica, já estava todo mundo ansioso, esperando por ela, porque, como você disse, a maioria das pessoas, infelizmente, né, acaba descobrindo depois, e aí precisa de um tempo para se organizar emocionalmente, e a casa, tudo. E já estava todo mundo esperando por ela. Ai, já chegou, já nasceu, não ia nascer ontem. Eu falei, pois é, nasceu tem uma semana. Já queria viver intensamente. Exatamente. E a Maria, ela teve alguma comorbidade quando nasceu? Cardiopatia? Teve. Nossa, não teve. Durante o pré-natal, acabou que eu fiquei fazendo os meus exames com um médico fetal, já por conta disso, né? Porque daí ele buscava com mais detalhes essas várias alterações que podem acontecer. E a Maria Luísa, ela teve cardiopatia congênita, que é muito comum nas pessoas com síndrome de Down. Na verdade, a gente busca isso nelas, né? É importante dizer. E eu, assim, acho que esse foi o momento mais difícil, sabe? Do pré-natal, porque era uma coisa que eu sabia que poderia interferir diretamente na vidinha da Maria Luísa. Sim. Então, foi um pouco confuso, a gente estava naquela dúvida se poderia ter em Belém, por conta da estrutura mesmo, se a cirurgia dela precisaria ser logo, poderia ser depois. E aí, os médicos que me ajudaram aqui, que me acompanharam aqui, graças a Deus, foram com muita segurança me orientando. E a Maria nasceu aqui em Belém, com segurança. E ela tinha defeito de septo atrioventricular total. Olha o nome, gente. Enorme. Mas, assim, de uma maneira geral, para as pessoas entenderem, o nosso coração é dividido em 4 partes. E o da Maria Luísa é como se o centro dele fosse um buracão só. E aí o sangue se misturava todo. Como a gente acompanhou desde cedo, ela nunca ficou sintomática. Então, ela, desde o início, recebia medicação, marcamos a cirurgia, fomos a São Paulo, escolhemos a equipe ainda na gravidez, a gente escolheu a equipe dela, cirúrgica, tudo. Então, já estavam todas as consultas marcadas. Até essa consulta do cardiologista já estava marcada ainda na gravidez. Olha que loucura, né? Meu Deus, eu não sei. Perfeito. Perfeito. Então, e sempre perguntava, mas quanto tempo de vida tem? Eu dizia, gente, não nasceu, mas vai nascer tal dia. Falava para todo mundo. Sim. Então, a consulta dela foi programada, né? Então, nós fomos a São Paulo, passamos na avaliação, marcamos a consulta e com 4 meses de vida foi a época da cirurgia, que foi, assim, realmente o momento mais difícil de todos, né? Foi um momento bem desafiador, bem desafiador, assim.
Eram para ser 10 dias entre a internação, cirurgia alta. A Maria ficou um mês, né? Nós ficamos um mês em São Paulo. Ela teve várias complicações pós-operatórias. Ela voltou para o bloco mais 4 vezes e foi muito difícil. Mas em todos os momentos eu estava muito resiliente, sabe? E eu compreendi que eu estava fazendo o melhor que eu podia. E eu acho que essa é uma mensagem importante de passar para as mães que têm filhos com alguma situação diferente, alguma necessidade específica, porque às vezes a gente se cobra muito e se culpa de alguma forma. Nasceu uma mãe, nasceu uma culpa, não é assim que dizem? Nasceu uma mãe, Ou nasceu uma várias culpa. culpas. Várias culpas. Exatamente. Então, nesse ponto, como eu realmente dei o melhor que eu podia e até hoje eu dou o meu melhor, eu procuro, né? Eu entendia que aquela era a vida que a Maria, aquela situação a Maria precisava passar por ela e eu estaria lá ao lado dela, dando o meu melhor, com a equipe que a gente escolheu, com tudo certo, então estava sendo tudo do jeito que tinha que ser. Isso. E aí, com um mês nós voltamos e aí foi só sucesso. Graças a Deus. Um milagrinho de Deus, a Maria, né? Exatamente, A exatamente. competência dos profissionais e também o dedinho de Deus, né? Muito. Um dedão, Dedão de Deus. Agora, Débora, eu vi uma postagem tua muito legal que tu falaste sobre os mitos no T21, tá? E eu acho legal que tu fizestes, né? Tu deste uma travadinha, tá me escutando? Tá, né? Agora eu tô. Então, assim, eu queria que tu comentasses comigo, tá? Aí eu dei uma lidinha em cada um e a Dani também vai comentando, a gente vai conversando. Você colocou lá assim, que pessoas com T21 são eternas crianças. Então, Será? não. E esse é um grande desafio para as pessoas que convivem com as pessoas com síndrome de Down. Na verdade, todos esses mitos, do que eu coloquei aqui, até brinquei e coloquei isso na legenda, foram coisas que me falaram. E eu acho importante que quando a gente assume esse papel de mãe, de tentar comunicar e disseminar informação, nós temos que tentar ser pouco milindradas e mais objetivas, focadas no nosso objetivo. Sim. Então, todas essas coisas me falaram, né? Pessoas amigas, pessoas próximas a mim, e nunca com o intuito de ofender. Mas sempre eu entendia que aquilo era um desconhecimento, era uma falta de conhecimento. E era a minha função, como mãe, como pessoa que agora fazia parte desse universo, informar e conversar e desmistificar isso, tá? Então, esse é um desafio nosso, que os nossos filhos não sejam tratados como eternas crianças. Na verdade, o nosso objetivo é incluí-los na sociedade como pessoas, como cidadãos, e esse é um grande desafio para todos nós. Débora. E a Dani até, né, Dani, que tu acompanha toda essa evolução, né, desde bebezinho até adolescente, a gente percebe, né, a gente que está no consultório percebe que a criança com T21 é como qualquer outra criança que tem todas as suas fases. Entra na puberdade, né, no jovem adulto, no adulto, consegue, né? Consegue se inserir na sociedade, fazer um trabalho. Agora, enfim. Tempos as terapias são iniciadas precocemente, né? Que não é só uma fono que acompanha a criança com síndrome de Down. É o é o pedagogo, é o neuropsicólogo. Então, assim, uma equipe inteira que acompanha. Voo muito alto. Dani, tá cortando. Agora tá cortando muito. Tenta mudar a tua internet. Tu tá no Wi-Fi? Tenta mudar a internet para ver se melhora. Porque a gente tá com fone, mas... Acho que agora sim. Melhorou? Continua falando. Então, assim, a gente consegue comparar de hoje com a trissomia 21, que tem todo esse aparato, que tem toda essa estimulação precoce, que tem todos esses profissionais, fono, TO,
pediatra que suplementa a criança. Então, você consegue juntar todas essas e comparar com a criança com T21 a 40 anos, mas é muito, né? Muito pouco, mas era muito pouco, né? Hoje, não consegue nem mensurar até onde vai voar, porque é incrível. É incrível. Uhum. Então, muito. E Débora, eu falar sobre E Dani, peraí, Dani, Tá estão dando cortando. várias dicas aqui. Estão dizendo para tu tentar um fone. A nossa Thaisinha, a nossa psicóloga lá do consultório, a Fran tá dizendo para tu tentar o 4G, que melhora muito. Eu tô no 4G. Eras, amiga, a gente fez a live semana passada e tava super bem. Nós somos 3. Não sei. Movimento aí. Tá. Enquanto a Aí Dani a tá gente- tentando... Ah, desculpa, Aham. pode falar. Não, enquanto a Dani tá tentando ajeitar aí... Só lembrando que isso que a Dani disse é fundamental. Na verdade, aqui a gente falou da Dani, né, como fono da Maria, que desde o início ela começou a acompanhar, mas a equipe da Maria, ela é realmente grande. Ela tem TO, ela já teve fisioterapeuta, realmente hoje em dia ela não tem mais uma constância, a gente até vai a São Paulo para avaliações periódicas, mas já não é uma rotina dela aqui, mas a fisioterapeuta dela mora no nosso coração, assim como todo mundo que acompanhou ela em algum momento. Mas ela tem TO, tem a pedagoga agora, que ela já está estudando, está na escola. Tem a Dani, que é a fono, e é isso. Fora todos os médicos que acompanham, né? Então, eu acho que isso é fundamental para o desenvolvimento completo da criança, tá? Principalmente da criança mesmo. com síndrome de Down. Nós somos uma equipe, tanto em casa, desde as funcionárias, que são pessoas que ficam assim em parceria conosco, nos ajudando nas terapias, no nosso dever de casa. É importante dizer que esse comprometimento familiar, ele é fundamental. Imagina que a terapia, você está lá aqueles 40 minutos, 1 horinha, 2 vezes por semana. O restante todo é a família, são as funcionárias que estão juntos. Então, assim, as meninas que acompanham a Maria Luísa são apaixonadas por ela. Não é só a Maria, tem o Heitor, que não tem síndrome de Down, mas também é um professor. Ele é professor e aluno. Na verdade, ele é professor e aluno. Ele é professor e aluno. O Heitor, ele super estimula ela, né? Eu acho muito Exatamente. lindo. Protege, cuida, eu acho lindo. Tudo. A Maria, ela quer sempre alcançar o Heitor. Então, nesse ponto, ela vai muito pra frente. Ao mesmo tempo que ela é uma criança muito doce. Naturalmente, pelo convívio nosso, né? Não por ser uma característica só da trissomia do 21, a gente vai falar disso. Isso. Mas o Heitor também é um aluno dela. Então, eles se somam. É muito lindo de ver. Lindo, lindo, lindo. Perfeito. Outro mito que tu escrevestes lá. Deixa eu acompanhar. Qual grau de síndrome de Down do seu filho? Muitas pessoas te perguntam isso. Muitas pessoas. Existe grau de síndrome de Down? Não existe, gente, não existe grau de síndrome de Down, tá? Então, assim, é importante, muito, muito importante falar sobre isso, porque várias pessoas chegam e falam assim, nossa, a Maria Luísa, o grau dela é bem leve. Talvez até no intuito de elogiá-la, assim, mas como conhecimento, a síndrome de Down não tem graus. O que a gente sabe é que existe essa diferença na possibilidade de estimulações, existe a individualidade do ser humano, nós somos pessoas diferentes em todos os nossos aspectos, físicos, psíquicos, sociais, então é importante frisar isso. E uma coisa importante também, Lu, que eu participei agora no final de semana do simpósio que teve sobre trissomia do 21 com o professor Zan, lá de São Paulo, que é médico da Maria também, da equipe. E uma coisa importante que às vezes a gente subestima são outras alterações que podem ocorrer na trissomia do 21. Então, eu conversando com a minha irmã e tudo, e ela também já reconhece isso, ela atende algumas pessoas adultas já com trissomia do 21, lá onde ela trabalha, e existe o autismo, existe a ansiedade, existe depressão. Então, assim, a gente não pode colocar nas costas da síndrome de Down, mais ou menos assim,
como que aquela criança é daquele jeito porque ela tem síndrome de Down, porque ela tem um Sim. cognitivo muito comprometido, então já vou deixar nessa caixinha e vou esquecer dela. Não é por aí. A gente Isso. precisa buscar realmente outros diagnósticos, outras coisas para ajudar aquela pessoa a ter o pleno desenvolvimento dela. Acho isso muito importante. Perfeito. Aí entra muito assim, no caso, nosso papel, o meu papel que eu faço da suplementação, da alimentação, né? Porque Exatamente. a gente tem as peculiaridades da bioquímica das crianças com T21, disfunção mitocondrial, que gera Estresse oxidativo. hipotonia, estresse oxidativo, né? Que tudo isso, a suplementação, se der tempo, a gente fala, mas eu acho que não vai dar tempo, a gente vai ter que fazer outra live. E tudo isso, a suplementação ajuda muito, mas existem as comorbidades, como qualquer outra pessoa, como ansiedade, depressão, insônia, que a gente tem que tratar igual das outras pessoas que não têm T21. Não é porque tem T21, é simplesmente porque ocorre com toda a população, né? Exatamente. Perfeito. Outro mito. Pessoas com síndrome de Down têm sexualidade aflorada? Gente, isso é mito, mito, mito. E assim, nossa, isso me falam o tempo inteiro até hoje. É muito impressionante isso. Mas assim, o que acontece? Essa questão de infantilizar a criança, tratá-la como um eterno bebê, você tira dela a oportunidade de viver as fases da vida, tá? Então, imagina que aquela criança, ela vai ser pré-adolescente, adolescente, adulto, jovem, vai envelhecer. Então, você precisa respeitar as fases. E o nosso papel de mãe e dos profissionais é justamente orientar aquela criança nas diferentes fases da vida dela e explicar. Não faça isso igual você explicaria para uma pessoa que não tem trissomia do 21. A questão é que a pessoa que tem a trissomia, em alguns momentos, nós temos que ser mais diretos e repetitivos. Então, mas não quer dizer que ela não vai aprender. Quer dizer que ela precisa, talvez, de repetição e de objetividade. E dessa forma você vai, não, minha filha, isso não é adequado. E ela vai aprender. No tempo dela, ela vai aprender. Então, esse mito da sexualidade é porque essas crianças foram infantilizadas, tornaram-se adolescentes, adultos e não aprenderam que aquele comportamento era inapropriado. Então, mito. Perfeito. Mito. Outra. Pessoas com T21. Deixa eu só explicar aqui a minha mãe, que está perguntando, Heloísa. Ah, tá. Mãezinha sempre participa das lives. Mãe, T21 é trissomia do 21. É uma nova nomenclatura que a gente utiliza para as crianças com síndrome de Down. Tá bom? Sim. Pessoas com T21 são mais carinhosas? Então, gente, parece que tudo a gente volta para essa questão da infantilização, né? Que é, assim, um peso que essas pessoas têm que carregar. Então, parem com isso, por favor, por amor a elas. Gente, nós damos o que nós temos, o que nós somos, o que nós conhecemos. Uma pessoa que é amada, ela vai dar amor. A Maria, ela é extremamente geniosa, extremamente carinhosa, como a Dani disse. Mas ela tem muito amor de todos os lados. Então, da mesma forma que falam que eles são mais carinhosos, alguns dizem, nossa, mas eles são agressivos. Não, nenhum nem outro. Eles têm a personalidade deles e eles são fruto do meio onde eles vivem, das experiências que eles vivem. É mito. Né? Dani, tu que tem muita vivência com eles, né? Com várias crianças, tu concorda, né? Não é... Gente, não existe isso. Todo mundo carinhoso. Na verdade, assim, eu que vivo muito mais a vida deles, né? Acompanho eles. Então, tem mães ansiosas porque a filha é mais ansiosa, porque a mãe é mais agitada, e aí ele acaba criando aquela característica porque ele tem aquilo na casa dele. Já a Malu, doce, mais carinhosa. A Débora é doce, a Débora é carinhosa. Ela é lindinha. Ela é... Aí depois alguém faz um print assim no final. Tá? No final a gente faz isso. No final a gente faz isso. Alguém, por favor. Então, assim, a Malu é o que ela recebe na casa dela, mesmo. Exatamente. Entendeu? Todos nós, né, Lu, os nossos filhos são, na verdade... Exatamente. Do que é
demonstra. Então, assim, não tem como. Não existe. Cada um Mito. Outra perguntinha, a última do mito que tu falastes. Pessoas com síndrome de Down devem frequentar escolas especiais? Gente, pelo amor de Deus, então. Pelo amor de Teve Deus. uma. Não existe. Gente, não existe isso, né? Para começar, não existe isso. E teve um episódio de uma amiga minha, uma grande amiga minha, em um momento. E é engraçado isso, Lu, porque às vezes as pessoas até dissociam a Maria Luísa, como se fosse a Maria Luísa e a Maria Luísa. Outras crianças que têm síndrome de Down, né, parece que elas se permitem falar de outras pessoas como se a Malu fosse diferente. Então, mas como eu te falei, eu não encaro isso como ofensivo, como nada, eu encaro isso como desconhecimento e eu tenho a oportunidade de sempre falar, Perfeito. explicar e conversar de uma forma amorosa. Bom, e aí em algum momento agora durante a pandemia, a gente teve aula online e muitas crianças administraram isso de formas diferentes, né? E eu percebi, a Maria Luísa ainda não era da escola, eu via relatos de outras mães que falavam que, poxa, mas tem aquela criança que ela é autista, a outra tem isso, a outra tem aquilo, tem síndrome de Down. Aí a gente não vai só para síndrome de Down, acho que isso a gente abrange para todas as pessoas que têm alguma deficiência cognitiva ou alguma alteração específica, alguma necessidade específica, E elas falavam, mas aí tinha que ter um outro chat para essas pessoas, porque atrapalha lá na hora. Ou então, no dia a dia, ainda nas aulas presenciais, como se aquilo atrasasse o desenvolvimento da criança que não tem nenhum tipo de deficiência. E isso é muito triste de se ver, porque daí você vê que o preconceito vem do adulto, que passa para os filhos e que vai se perpetuando. O nosso desenvolvimento, Lu e Dani, né? Como vocês já sabem, mas eu estou falando aqui para as outras pessoas, o nosso desenvolvimento como ser humano, ele não é só conhecimento científico, tá? Nós temos que ter o nosso desenvolvimento emocional. E é a partir daí que a gente vê crianças que crescem nesse ambiente tóxico e elas vão se tornando egoístas, ansiosas, competitivas. E lá na frente, essa mesma criança que teria um potencial realmente de chegar mais longe, ela está com ansiedade, ela está com depressão, ela comete suicídio. Por quê? Porque lá atrás ela entendeu e ela aprendeu que ela sempre tinha que ser a número 1, cientificamente falando, em tudo. Então, o nosso conhecimento, ele não é só somar 1 mais 1, 2 mais 2, aprender. A nossa comunicação não é só a escrita, nós nos comunicamos de várias formas, de formas diferentes. As pessoas têm desenvolvimento intelectual, desenvolvimento emocional, e eu acho que é importante a gente entender que a inclusão, ela é um benefício para todos nós, adultos e crianças. Pelo contrário, aqui na minha casa eu sempre falo para os meus 2 filhos, né? Inclusive um já definiu que ele quer ser médico, que assim, eu digo, filho, mamãe, mas eu queria fazer na USP, na Escola Paulista. Eu digo, meu filho, eu fui com todo orgulho da UEPA, tá? Hoje eu posso ter a mesma capacidade técnica, ou um pouquinho mais abaixo do que um médico bambambam lá em São Paulo, mas se eu não tenho o meu lado humano, se eu não me coloco no lugar do outro, se eu não trato meu paciente com empatia, gente, eu acho que perde sentido, né? Perde o sentido. Tá dando interferência? Oi, Tá dando interferência? Não, Tá, Débora? não, tá tudo ok. Não. Tá tudo ok, amiga. É aqui. É contigo, né? Vocês entenderam? Então eu penso isso. Tem coeficiente intelectual e tem o emocional. Se a gente não trabalhar isso na educação dos nossos filhos, não sei o que vai dar. Aliás, tá dando o que a gente está vendo aí no mundo como resultado, né? Exatamente. Perfeito. Lu, é importante dizer isso. Ai, meu Deus, toda vez a Lu vai continuar e eu paro. Ela não vai acabar essa live. A estrela é você. Não. Mas assim, é importante falar sobre isso mesmo, porque algumas vezes as mães, elas estão tão fragilizadas por conta de um diagnóstico, por conta de uma notícia que foi dada de uma forma indevida, por conta de preconceito que às vezes sofre de todo lado. Essa não foi a minha realidade,
mas conversando com várias pessoas, eu entendo que foi a realidade de muitas amigas minhas. Tá dando para ouvir? Ah, então pronto. Voltou. Bora com fé. Bom, então, pela fragilidade da mãe, às vezes ela se permite estar em situações que não são confortáveis para ela. Então, assim, mães, procurem profissionais que tenham justamente isso que a Luciana falou, qualificação técnica e emocional também. Vocês precisam ter o apoio. Eu brinco que as pessoas que acompanham a Maria Luísa, nós formamos uma equipe. Então, nós, familiares e pessoas que trabalhamos com ela, nós somos uma equipe. Então, aquela pessoa que vai te julgar, que só vai te criticar, que não vai compreender que às vezes a sua dinâmica não é a perfeita, mas é o melhor que você pode fazer naquele momento. Isso é importante, é uma pessoa que vai estar ao seu lado te ajudando. Porque eu vejo muita coisa bizarra por aí, sabe, Lu? Eu também. Tá. Olha só, agora conta pra gente, Débora, como é a rotina da Maria? Hoje, quais são as terapias, como é? Eu sei que tu não para, né? Eu quero saber quantas horas tu dorme. Uma curiosidade, quantas horas tu dorme, pelo amor de Deus? Então, em média, 6 horas. 5h30 da manhã. Exatamente, gente. Eu tenho me esforçado para dormir 7 horas por noite. Acho que tá bom. Gostaria de dormir uma horinha a mais. Eu chego lá. Mas assim, a rotina da Maria, Lu, sempre eu tento ver uma coisa que não vai ficar estressante para ela, pesada demais para ela, sempre no ritmo que eu percebo que ela consegue ser produtiva e consegue assimilar e aprender. Perfeito. Agora, ela já está estudando. Ela é uma garotinha de quase 3 anos, então ela já está no maternal 2. Que linda! Então, todas as manhãs ela vai para aula, segunda a sexta. 2 vezes por semana ela tem aula com a Dani, lá em casa. Então, segunda e quarta ela tem aula com a tia Dani. Terça e quinta ela tem aula com a pedagoga, lá em casa também. E sexta-feira à tarde ela tem TO. Hoje, no momento, é isso. Mas já passamos por várias... Débora, já foi muito mais. Já. Nossa, ela tinha antigamente a fisioterapia. De vez em quando eu falo com a Dani, bora ver se dá pra fazer um intensivão da fono. A gente faz um intensivão. Loucas da fono. Todos os dias, Dani. Eu acho que todas as mães ficam... Olha, eu quero dizer que, na verdade, a Dani começou a acompanhar a Maria um pouco mais tarde, porque ela estava muito lotada. Eu namorei a Dani no aniversário da Mari. E aí eu falei, Dani, arruma uma vaga para minha filha. Olha, arruma ela. Menina, eu falei, não, vou pegar o teu telefone, vou te mandar mensagem. A primeira vaga é da Maria. E aí eu fiquei perturbando. E quando abriu a vaga, ela disse, Débora, vamos. E foi quando a gente começou. Vamos começar a nossa história. Exatamente. Perfeito. Agora, uma coisa assim que eu acho muito importante, que eu vejo, eu que atendo muitas crianças com autismo, T21, TDAH, é o excesso de atividade, muitas vezes por ansiedade mesmo dos pais, né? Que acabam assim excedendo o limite físico e emocional das crianças. Então, eu acho que tem que ter esse feeling, né? Porque aí pode chegar um momento que a criança não aproveita. Não faz sentido, né? Então, eu acho Lu, eu sempre tento observar justamente isso. A resposta da Maria Luísa e todos os profissionais que trabalham com ela, a Dani sabe disso, é no ritmo dela. Olha, hoje ela não quis, ela estava cansada, tudo bem. Hoje ela estava, nossa, ela queria se fizesse 2 horas, ela ficava 2 horas. Mas então, assim, é sempre no ritmo do que a gente entende que é proveitoso para ela. Eu acho que cada mãe tem que ter essa sensibilidade. Assim, eu não sou uma pessoa muito ansiosa, então isso já de muito tempo eu trabalhei isso ainda na gravidez para não ser essa pessoa ansiosa com relação à Maria. Então eu respeito o ritmo dela, sempre tentando incentivá-la. Então uma coisa não é que eu seja negligente e nem que eu seja ansiosa, eu tento andar na linha do meio. No equilíbrio, né? No equilíbrio, Maria, assim, tá, pelo menos na fono, gente, ela tá muito bem. Tá dando para ouvir? Tá.
Essa semana eu mostrei para ela, a gente trabalha a partir de linguagem, a gente já está trabalhando 2 palavrinhas juntas, né? Para começar a preparar a forma de frase. E tinha uma foto que eu mostrei para ela de uma menina segurando a mão de fora, que aparentava ser um pastor. Aí eu mostrei para ela, o que está acontecendo aqui, Maria? Diga para ti, Dani. Aí ela ficava me olhando, olhava para trás, olhava para trás. Maria, o que está acontecendo aqui? Débora. Aí ela, mão. Aí eu, é a mão, tá segurando a mão. Mas quem é que tá segurando a mão? É a vovó? Ela, Dona Ana. Dona... É a minha mãe, a avó dela. A tua mãe é? Ai, que linda. Dona Ana, Dona Ana. Dona Ana. Então, assim, eles surpreendem a gente, assim, absurdamente. Fica muito feliz. De vez em quando ela chama minha mãe, às vezes de vovó, às vezes de Dona Ana. Ninguém aguenta. Meu Deus. Olha, a Ludmila comentou aqui, beijo pra ti, Ludmila. Quando adoecem, precisam faltar as terapias, algumas vezes ocorrem pequenas perdas, né? Isso aí é inevitável, né? Tu percebes isso, Dani, quando passa um tempinho sem ir? Quebra a terapia. Quebra um pouco, mas consegue retornar. E se a gente tem um esquema de família, eu instruo as secretárias, as pessoas que estão do lado. Então, tem da Cortou. Deu? Tá ouvindo? Fala agora de novo, sim, Dani. Então, no último atendimento da Malu, tava a Bárbara e a moça que fica com ela, a Alê. E aí eu falei, Bárbara e Alê, a partir de hoje eu não quero que vocês deem mais nada para ela não falar. Vocês estão deixando ela preguiçosa. ela aponta. Não dá, só dá se ela falar, porque ela já sabe falar. Mesmo que seja o mínimo da palavra, um pedaço, não dá. Então, assim, é uma equipe inteira. Mesmo que a criança perca uma ou outra terapia, em casa tiver todo mundo trabalhando em prol daquele desenvolvimento da linguagem, vai. Entendeu? E assim, eu acho que tem que ter tranquilidade, como a Débora realmente falou, tranquilidade, esperar o tempo da criança, né, e estimular. A gente está fazendo a nossa parte. A criança vai andar, né? Só tá todo mundo trabalhando, consegue fazer com que se desenvolva muito. Eu acho que essa tranquilidade ela é fundamental, viu, Lu? Porque assim como as crianças, as pessoas que não têm síndrome de Down, por exemplo, o Heitor, teve um resfriado, ele não vai para a escola. Ok que ele não tem uma deficiência cognitiva, então aquilo não vai ser um grande problema para ele. Mas eu sempre tentei colocar a Maria Luísa não num pedestal nesse sentido de que ela é um cristalzinho que... Então, eu sempre tento normalizar as coisas. Gente, não dá para ir? Não dá para ir para a escola. Ela tá resfriada, fica em casa. Não vai fazer a terapia. Aquilo eu vejo, na verdade, como um benefício. Ela está se preservando, ela vai ficar melhor, vai dar tudo certo e vai voltar 100%. Então, acho que essa ansiedade, a gente tem que se controlar. Como eu falei, eu não isso é uma ansiedade que eu não tenho, mas é isso. A gente tentar andar no equilíbrio e na linha do meio e ter aquela confiança de que nós somos uma equipe, tá todo mundo em prol daquele desenvolvimento. Olha, agora para a gente entrar na reta final da live, vamos responder a pergunta da Ana, minha paciente, Ana Paula do Dandão. Ela pergunta assim para ti, Débora. Maria suplementa? Sou fã do Dr. Zan. Já fui nele, mas ele não é a favor. Como você faz? Tcharam! Ai, gente, essa pergunta é polêmica. Jesus, olha, eu não sei se eu quero responder. Brincadeira. Eu vou. Ai, Lu, não. Segura a Luciana. Segura a Dani também, porque eu e a Dani, a gente fica... Essa conversa. Gente, Sim. assim... A Maria, ela é paciente do Dr. Zan. Uma parte da consulta, eu e o Dr. Zan, nós somos melhores amigos. Uma parte a gente briga, a gente discute. Mas assim, sempre com respeito, eu tô falando aqui brincando, mas tentando organizar da melhor forma. Antigamente, eu acompanho... A Maria Luísa foi na primeira consulta com o Dr. Zan aos 2 meses. E realmente eu fiquei com isso, poxa, o Dr. Zan, eu como nutróloga, como na época fazendo a pós-graduação em nutrologia,
conversava com ele sobre coisas que ele era um pouco mais fechado, um pouco mais conservador. Mas hoje, eu continuo indo com ele e eu percebo que houve uma mudança, tá? Algumas coisas ele realmente aberto e ele respeita e ele compreende a minha posição. Então, nós também chegamos num equilíbrio do acompanhamento da Maria Luísa. A Maria Luísa suplementa, sim, algumas coisas prescritas pelo próprio Dr. Zan. Então, suplemento para imunidade prescrito pelo Dr. Zan, vitamina D prescrita pelo Dr. Zan, zinco prescrito pelo Dr. Zan. Então, eu acho que quando a gente assiste uma palestra do Dr. Zan, às vezes a gente até se inibe um pouquinho mais, achando isso, assim, poxa, mas ele não suplementa nada. Não é bem assim. O que ele tem cautela, talvez na forma como ele fala durante as palestras, é para que isso não seja banalizado. Por exemplo, às vezes eu tenho medo de falar, até porque eu não sou pediatra, então acho que a Lu fala disso com mais propriedade. Eu sei o que é o individual da Maria Luísa, então eu suplemento com segurança a minha filha porque eu sei o individual dela. E às vezes eu tenho medo de falar e as pessoas pegarem aquilo e copiar para os filhos dela que talvez precisem de outra coisa. Então eu percebo hoje, no meu acompanhamento com o professor Zan, que a gente também chegou no equilíbrio, nosso casamento vai bem. E algumas coisas ela suplementa prescritas por ele. A Maria também, eu não falei aqui no início, mas nós tínhamos uma nutricionista aqui em Belém Materno Infantil, que é até minha prima, a Brenda. E ela me ajudou na introdução da alimentar da Maria Luísa. A gente também trocava figurinhas. Ela não suplementa só zinco, vitamina D, suplemento para imunidade. Ela usa também BHA. E é isso. Bom, ela suplementa assim, prescrito pelo Dr. Zan, orientado também por mim, que estudo muito e faço muitos cursos para isso. E tenho a formação para isso. E agora eu acho que a Lu pode falar com muita propriedade. Tchau, pessoal, a live acabou. sem falar doses, sem falar dosagens, só abordar, assim. Gente, eu tenho uma lista aqui na minha frente de suplementação. A Ana Paula é minha paciente, né? Junto com de outras médicas que eu acompanho, que eu faço parte da equipe fora aqui de Belém. Mas assim, a gente pensando que a síndrome de Down T21 é uma criança que tem peculiaridades que eu falei no início, que é neuroinflamação, estresse oxidativo, disfunção mitocondrial. Depois que a gente entra na medicina integrativa, eu não tenho como não suplementar uma criança. Com síndrome de Down muito bem suplementada. Então, vou te confessar, Débora, que eu faço mais que isso, tá? Ela faz um pouco mais também, mas eu vou deixar tu abordares isso. Ela faz um pouco mais. Ela faz um pouco mais também. Mas como você falou no início, é algo muito individualizado. Eu juro, gente, não existe uma criança minha, seja sem T21, com autismo, com o TDAH, que tenha uma receita igual. Eu posso até fazer o mesmo esboço, suplementação parecida, mas a dosagem, eu tiro uma substância aqui, coloco outra ali, porque eu vou ver de acordo com os sinais clínicos e com o exame laboratorial. Entendeu? Então, não adianta, eu digo para as mães, às vezes tem mãe que me fofoca nos grupos dos médicos, dos pais, doutora, estão colando uma receita sua. Eu falei, gente, o problema é deles, está errado. Porque cada criança é de um jeito. A Ana Paula sabe disso, que vive, né, a pediatria integrativa. Então, assim, eu não posso deixar... Se eu mostrar minha lista aqui para vocês de suplementos, vocês vão ficar... Eu não posso deixar uma criança com T21 sem suplementar a vitamina A e D. A vitamina D, gente, ela é responsável por mais de... regula 484 genes. Então, eu não estou falando só de T21, eu estou falando da saúde geral da criança. Eu suplemento meus filhos, eu suplemento crianças que não têm, tá? Ômega DHA, as crianças precisam, que às vezes têm deficiência cognitiva. A Dani é a prova disso. Que as crianças suplementadas, ela observa uma diferença no dia a dia dela. Entendeu? Eu e a Dani, a gente se troca, às vezes, a gente se empresta, faltou de uma... Me presta aí, tem um vidro sobrando aí, depois quando chegar o meu eu te devolvo. Então,
criança não pode ficar sem ômega 3, seja com T21 sem não ter, né, a porção DHA. Outra coisa, assim, licopeno, substâncias antioxidantes, como, por exemplo, um resveratrol, uma coenzima Q10. Se eu tenho uma criança muito hipotônica, eu preciso alimentar essa disfunção mitocondrial. Eu preciso dar energia para essa mitocôndria. Então, eu faço L-carnitina, eu faço coenzima Q10, sabe, gente? Mas tudo, assim, muito de uma responsabilidade absurda, baseado em conhecimento científico, de todas as pós-graduações que eu vi. Não é a Luciana que faz, é todo um estudo que a gente fez por trás, entendeu? Então, realmente, a minha abordagem de suplementação, ela é maiorzinha, mais do que isso. Ela vai além disso, eu confesso. Tá? Em algum momento, sabe, Lu, às vezes eu inicialmente postava assim, alguns vidrinhos, postava algumas coisas, e aí eu percebia que muita gente me perguntava, às vezes até o colágeno, e não sei o que, assim, sabe, que eu ia postando, gente, é para toda a família. E de fato, tem coisas que são para toda a família, não só para Maria Luísa, para o Heitor também, entende? E aí, o probiótico, não sei o quê. E aí, quando eu postava, as pessoas me perguntavam. E aí, eu ficava assim, poxa, mas olha, isso é para Maria. Talvez o seu precise, mas de outras cepas, de outra forma. É a sua pediatra que vai falar. Por isso que é importante você buscar uma pessoa que saiba da especificidade que o seu filho precisa. Sabe? Exato. Que suplemente com responsabilidade. Personalizado, né? Uma coisa personalizada. Então, assim, uma parte da suplementação da Maria é do Dr. Zan, uma parte não é. E aí, algumas coisas eu não posto, isso eu deixo para a Luciana abordar mais amplamente, porque é da área dela. Ela que é pediatra. Eu sou a mãe da Maria. Por exemplo, a gente sabe que as nossas crianças com T21, elas têm a tendência de ter hipotireoidismo. Tem muitas crianças que chegam comigo lá naquele limite para entrar, né? Com hormônio tiroidiano. Quando eu vejo que está começando a cair para uma deficiência, aí eu já entro com uma tirosina, com uma timomodulina, porque eu já sei que vai estimular essa tireoide de uma forma natural. Entendestes? Então, a Maria usou. Né? Então, a gente vai fazendo esse tipo de suplementação. Criança que precisa, eu vejo que ela até é muito hipotônica, como eu já falei para vocês. Coenzima Q10, gente, é um espetáculo. L-acetilcarnitina é maravilhoso. As crianças com T21, elas têm mais predisposição a ter alergias. Elas vivem mais resfriadas porque pode ter um certo grau de imunodeficiência. Então, o que é que me custa suplementar com uma quercetina, né? Com uma equinácea, que vem da mãe natureza? O que é que custa eu fazer isso? E assim, a maior prova de que é eficiente isso é quando os pacientes voltam com a gente e dizem, doutora, nunca mais teve rinite, sinusite, nunca mais tomou antibiótico. Gente, isso dá uma felicidade. Para mim é o que basta. Olha, a Fabiana aqui falou, Luciana, a Júlia melhorou muito com ômega 3. Pronto, entendeu? Gente, o importante é a mãe entender, eu acho assim, as mães procurarem pessoas atualizadas, com responsabilidade, não copiar receita de amigos que às vezes têm a mesma condição genética, mas que são pessoas diferentes. E aí, gente, a Luciana tá super bem preparada aí para isso. E é isso, é uma suplementação personalizada. Uma coisa, Lu, que eu acho importante dizer também, é que aquilo que a gente sempre fala, e talvez eu acho que essa seja a maior polêmica, assim, quando fala, o Dr. Zan não suplementa e tudo. Na verdade, o suplemento, ele é importante. E é importante também a gente ter uma rotina de alimentação, uma rotina saudável já fazendo parte da família, entende? Para somar o que você tem naturalmente do alimento, da sua comida, com o a mais que você precisa também. Isso, gente, todos nós adultos usamos vitamina D, a gente usa probióticos, outras coisas, então isso faz parte do ser humano, entende? Tem crianças que a gente observa com T21 uma intolerância maior a um determinado alimento, e aí você faz o uso, às vezes, de enzimas, né? Uma amilase, uma peptidase, e aí a gente vai vendo conforme os sintomas. Outra coisa, a cúrcuma, tu sabes, a curcumina. Nossa!
junto com a piperina, né, que ajuda a absorção da cúrcuma, ela é excelente anti-inflamatório. Como é que eu não vou dar para uma criança, entendeu? Que precisa estar desinflamada. Então, gente, eu suplemento sem medo de ser feliz. Como eu faço com meus filhos, como eu faço. É. Não, é isso mesmo. As meninas brincam que lá em casa todo mundo já começou, já passou a introdução alimentar, tá tomando lá sua piperina, com curcumina com piperina, eu uso da Pura Vida, para quem me pergunta sempre, lá diluído, e tá no canudinho. E para eles aquilo é muito natural. Então, algumas coisas que às vezes a gente comenta, como eu falei, uma rotina saudável vale para toda a família. E as crianças vão se beneficiar com isso. Lá em casa tudo é amarelo mesmo, que é tudo cheio de cúrcuma, tudo é amarelo. As crianças adoram, eu adoro, e é comida de todo mundo. Entende? Perfeito. Então, para Maria e para o Heitor, não só para Maria, para eles é natural aquilo. Eles adoram tomar o que eles dizem que é o suquinho amarelinho, né? Vai lá. Todo dia para eles é natural. Então tá tudo certo. Então é assim, não é específico. Tem algo específico para as crianças com T21? Não. A gente quer uma criança saudável como qualquer outra. Então, se eu vejo um desbalanço bioquímico no exame, é óbvio que eu vou suplementar. Eu jamais vou deixar uma criança com T21 com deficiência de zinco, deficiência de magnésio, de selênio, né? Que são cofatores responsáveis pela produção de neurotransmissores que são fundamentais para o aspecto cognitivo. Então, eu vou suplementar, assim como eu suplemento com a criança. Uma coisa que sempre me perguntam, Luciana, é sobre... Também que é outra coisa polêmica, não é tão polêmica, mas assim, sempre me perguntam, nossa, mas eu percebo que tipo assim, que falam, a Maria não come tanto, assim, né? Não come pão, não come macarrão, não come nananã, algumas coisas. E na verdade, não é que a gente faz em si uma restrição ao glúten de uma forma... Ninguém vai comer glúten porque alguém tem doença celíaca, enfim. Mas é um hábito familiar e que eu acredito que ela tem benefícios por isso. Não só ela, como eu, como o Heitor. Então, assim, como eu. Entende? Então, o nosso hábito alimentar é isso. Você sabe que existe relação disso no autismo e outras coisas também, né? Então, é importante, assim, gente, essa questão de seguir uma alimentação saudável, equilibrada, assim como a suplementação, ela é um benefício não só para as crianças, mas para toda a família. Para toda a família, isso. Porque assim, o que é que eu falo? Eu tenho o Nutri Vitor lá no consultório, que ele fez os cursos comigo, né? Então, o essencial é a gente fazer uma alimentação anti-inflamatória. Entende? Porque não só para eles, para a gente também. Então, é uma neuroinflamação que acontece, o intestino ele está machucadinho, a gente sabe que o glúten, que a caseína são alimentos inflamatórios, então por que a gente não vai tirar isso da criança e da nossa família também? Né? No início, a adaptação a gente sabe que é difícil, mas depois, nossa, flui. Depois a gente não consegue mais nem reintroduzir na nossa vida. É um hábito alimentar, né? Vira aquilo para toda a família. É isso. Então, o que a gente quer deixar para vocês, gente, é assim, não há uma suplementação, não há uma alimentação específica para as crianças com T21, como para autismo. Há uma alimentação e uma suplementação personalizada, individualizada, para aquela criança que precisa estar cada vez mais saudável e menos inflamada. Ponto. Entendeu? É assim que eu vejo. Perfeito, Lu. Cleide, confiança total na doutora Luciana. Obrigada. Que mais, gente? Olha, acredite se quiser, já passou de 1 hora a live. Eu tenho medo da live. Tenho medo da live cair, eu não consegui gravar, tá? Tem muita gente que não pôde assistir. Então, assim, vamos finalizar. Eu quero agradecer de todo o coração. Vocês são maravilhosas, tá? Mas antes da gente acabar, alguém faz um print. Pedro, tu tá aí, meu filho? Aquela cafonice que a mamãe gosta, filho. Já, meninas, um coraçãozinho. Alguém faz um print aí pra gente. Pronto. Ai, por favor.
Meninas, mas de coração mesmo, tá? Eu tenho muita admiração pela Dani, fonoaudióloga. Graças a Deus, hoje ela faz parte da minha equipe. Débora, apesar de não te conhecer ao vivo, tu não Vocês imagina. acreditam? Mas eu me sinto assim, não sei te dizer, mas eu me sinto íntima tua. Eu acompanho a tua caminhada. Eu tenho uma admiração que eu até me emociono por ti. Da pessoa, da médica, da mãe, da pessoa maravilhosa que você é, tá? Olha, menina. Ai, meu Deus, gente. Eu achei que eu ia chorar. Vocês lembram? Eu disse que eu ia chorar nessa live. Olha, Lu e Dani, eu quero agradecer imensamente também por essa live. Falar da Maria Luísa, falar sobre isso é para mim assim um grande prazer. Eu tenho muita gratidão por ter essa oportunidade, por ter tantas oportunidades. Eu acho que essa é a minha missão. Desmistificar, normalizar e eu estou sempre aqui para todas as pessoas que têm filhos, amigos, parentes que querem tirar uma dúvida, conversar sobre pessoas com síndrome de Down. Gente, eu estou sempre aqui, de verdade. Muito obrigada, Lu, pelo convite. Gente, quero agradecer as pessoas que são assim, exemplos de mulheres guerreiras, absurda pela Lu como pediatra, pela Débora como médica e como mãe. Gente, vocês não têm noção do que é a mãe. Eu acompanho por muito tempo o dia a dia. Ela é muito maravilhosa. Oh, meu Deus. Verdade, uma serenidade, né? A vozinha dela passa serenidade pra gente. Ai, gente. E assim, Deus traça os nossos caminhos para o caminho do bem, né? Para o caminho bom pra gente. Assim, eu agradeço muito por ajudar a Malu de verdade, por ajudar no desenvolvimento da Malu. Pode ter certeza que melhor de verdade. A Fono que lute para que ela passe logo, tudo e mais um pouco. E pode ter certeza que a gente vai junto caminhar aí, traçar esse caminho por muito tempo ainda e acompanhar a Malu nesse crescimento, que é lindo, é lindo. Ela voa muito, voa muito. Gente, tiveram vários elogios aqui para vocês. Vocês são mulheres que nos orgulham. Débora é maravilhosa, perfeita, indescritível. Ai, meu Deus. A Dani, a Dani linda, a Cintiazinha, que trabalha com as crianças, também faz um trabalho maravilhoso, psicopedagoga. Eu sonhava dela estar na minha equipe, mas ela não quer. Ai, meu Deus. Beijo, Cíntia. Fica com Deus, tá? Olha, gente, mas de coração, agora finalizando a live para a gente poder gravar, tá? Se Deus quiser, a gente tem outras oportunidades. Sempre quando vocês quiserem conversar, a gente está aqui, porque eu acho assim que informação é poder. Eu acho que quanto mais a gente, com o nosso conhecimento, a gente puder ajudar as outras pessoas, as outras famílias que estão iniciando essa caminhada das crianças com T21, a gente está aqui para ajudar vocês de verdade, tá? Espero que a gente tenha contribuído. Desculpa que a pessoa se emocionar. Ai, tá demais, meu Deus do Mas céu. é a Luciana que não consegue se desvencilhar médica e pessoa. Essa sou eu mesma, tá? Um beijo, fiquem com Deus, gente. Bom descanso. Tchau. Deixa eu gravar agora aqui a live. Beijo. Beijo.